Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ângelo Staniski, sou autor do e-book Caçador de Serpentes, Tratado de Batalha Espiritual, e nós vamos hoje finalizar esse tema, tá? Sabedoria aplicada, entendendo ali um pouquinho, um pouco melhor dela. E para finalizar aqui este tema. E se você tem gostado dos nossos trabalhos, das nossas videoaulas, você, por favor, possa estar compartilhando nas tuas redes sociais, no teu WhatsApp, no teu Facebook. Se você está sendo edificado, se você entende que existem pessoas que precisam alcançar aí, algumas informações proveitosas para a vida, você pode estar direcionando nossas videoaulas, E se você quiser estar adquirindo nosso e-book, comprando, todos os videoaulas tem o link da descrição, tem ali a extensão ali, você vai direcionar direto para a plataforma, ou você pode estar adquirindo ali, O nosso e-book é um precinho bem promocional ali e com certeza vai ser um investimento que com certeza você não vai estar se arrependendo, vai estar gastando pouco e adquirindo muito, porque nós entendemos que aquilo que o Espírito de Deus nos dá é muito, é rico, é proveitoso, As últimas duas aulas ali, nós trabalhamos ali sabedoria, a aplicação da sabedoria, como a sabedoria é aplicada na alma, pela alma ali, como a sabedoria ela é aplicada ali em linhas de relacionamento, no local de trabalho, nos dando soluções, nos dando aquele insight ali que nós estamos precisando, aquela solução, aquela luz ali de uma resposta, Então a sabedoria ali aplicada ela serve para isso, Vamos agora entender de uma forma assim, vamos dizer que isso aqui seja uma igreja, Como a sabedoria ela é aplicada na igreja e como, precisamos, a sabedoria ela é aplicável em todos os lugares, Nós demos dois exemplos, Exemplo ali de Salomão, como ele aplicou a sabedoria de Deus ali, na nossa primeira videoaula, como Salomão ele aplicou a sabedoria de Deus ali para discernir entre aquilo que é certo e errado entre pessoas, e nós vimos como a sabedoria ela foi aplicada em José para preservar o povo do Egito, para preservar o povo de Israel, e como a própria sabedoria aplicável ali a toda uma região do Egito ali. Então, como a sabedoria ela entra no plano terra, tá? A sabedoria de Deus ela é eficaz no plano terra, existem condições para que você alcance a sabedoria, essa sabedoria de Deus, nós já lemos isso no livro de Provérbios, capítulo 2, que a sabedoria ela é reservada para os retos e para quem anda em sinceridade. Se você não é reto, se você é mentiroso, se você vive em injustiça, você não vai alcançar a sabedoria de Deus não, Você não estará qualificado, porque o próprio Deus ele reserva a sua sabedoria para aqueles que são retos de coração ali e andam em sinceridade. É o próprio Deus que nos dá a sabedoria, a sabedoria divina. Temos em Tiago ali também, capítulo 1, versículo 5, se não me engano é isso mesmo, tem falta de sabedoria? Peça a Deus que lhe dá livremente, é Deus que dá. Mas a sabedoria, vamos hoje entendemos que a sabedoria ela é dada na alma humana, não é dada no espírito, Por mais ela pode passar pelo espírito, mas o local de ser aplicada é na alma, A sabedoria não pode ser aplicada como um dom espiritual, as pessoas não podem misturar e querer falar, um dom espiritual, eu vou subir em cima do altar, vou falar minha eloquência bíblica, vou mostrar quanto eu sou sábio biblicamente, vou ser reconhecido, Vou alcançar um lugar ao sol. Isso é totalmente errado, é equivocado, é errôneo, é distorcido, Sabedoria não serve para isso. E nós entendemos, inclusive na aula passada, que como a sabedoria privilegia o seu possuidor dentro de uma ascensão espiritual, de uma ascensão moral, ascensão entre as próprias pessoas, como a sabedoria ela vai destacar as pessoas acima das demais, mas de uma maneira muito saudável, muito espiritual e muito de Deus,
Então a sabedoria ela não pode ser buscada como um objeto de lucro, a sabedoria não pode ser buscada como um objeto de conquista, né? A própria sabedoria te eleva, né? De uma maneira muito natural, sem esforço, né? Não, a sabedoria não pode ser um objeto assim de busca de algo assim, como um objeto de uma ascensão indevida, né? Como uma forma de a pessoa ter uma propulsão através de uma sabedoria, né? É a sabedoria que eleva, né? Isso é, lógico, tudo muito bem direcionado por Deus. Vamos tratar agora de igreja, tá bom? De casas espirituais, ok? Egrégoras espirituais. Vamos dizer que isso aqui é uma igreja, correto? Né? Então, toda igreja, ela vai ter a sua espiritualidade, independente da igreja, né? A igreja, ela tem a sua capacitação espiritual, o seu canal de unção espiritual, a sua capacidade. É uma capacidade muito peculiar, né? E todas as igrejas, elas têm essa capacidade espiritual, né? Independente da placa da igreja, né? A Deus é amor, ela tem a sua unção espiritual. Então, ela vai trabalhar naquela unção espiritual, né? Ela não vai sair daquilo. E, né? Assim como a Igreja da Graça tem a sua capacidade espiritual, né? Assim como a Batista tem a sua capacidade espiritual, assim como, né, a presbiteriana, assim como a Igreja do Evangelho Quadrangular, assim como as Assembleias de Deus, né? Assim como a Universal. Todas elas têm uma capacitação espiritual própria, correto? E é distinta, né? Não adianta eu, né? Se eu tenho uma capacitação diferente da Deus é Amor, né? Eu vou querer implantar a minha espiritualidade lá, que é um pouco diferente, não vai dar certo, porque eles vão preservar aquela espiritualidade. E por que isso acontece? Porque essa espiritualidade do local da igreja, esse canal de unção, né, é uma capacidade própria e distinta da igreja, porque ela é uma espécie de RG espiritual, é uma espécie de assinatura espiritual, né? Vamos dizer que a nossa igreja aqui, ela tem a sua própria capacitação espiritual. Vamos dizer que nós chamamos isso canal de unção. Todas as igrejas, as casas espirituais, né, que carregam ali o nome de Jesus Cristo, que carregam a honra ao Espírito Santo, né, que reverenciam o nome de Jesus, que reverenciam a palavra de Deus, a Bíblia como sua fonte de inspiração, ela vai ter o seu canal de unção. Vamos dizer que o canal de unção é isso aqui, ó. Esse canal de unção nada mais é do que uma identidade da igreja, uma identidade própria, uma identidade espiritual própria. É uma espécie de RG espiritual, né? RG espiritual. É uma espécie de assinatura, né? E por quê? Porque tanto a nossa alma quanto, né, principalmente a nossa alma, porque ela é muito tratada com relação a isso, vamos dizer que eu carrego várias assinaturas espirituais dentro de mim, né? Vamos dizer assim que uma vez eu comentei, né, eu conheço minhas raízes espirituais, né? Eu conheço meu DNA espiritual, eu conheço as marcas espirituais que eu tenho. Eu comecei minha caminhada cristã indo com a minha avó na Deus e Amor, aqui de Curitiba, na Brasília Itiberê. Eu era pequenininho, devia ter uns 7, 8 anos ali, ia com a minha avó para ela não ir sozinha, eu ia com a minha avó, mas eu amava tudo aquilo, né?
via aquela igreja enorme, aquele monte de pastores lá em cima, tudo orando, profetizando, né? Revelando operações de poder ali, eu achava tudo isso, amei tudo aquilo, né? Então vamos dizer que eu tenho uma assinatura da Deus e Amor aqui. Uma marca da Deus e Amor eu tenho dentro de mim. É uma assinatura espiritual que ficou marcada dentro de mim por causa da unção espiritual que estava sobre a casa espiritual. Eu recebi muito ali, né? Depois fiquei um pouquinho mais caminhandinho sozinho, comecei um pouco na visão missionária, né? Do Alexandre da Rosa. E amei também tudo aquilo, né? Amo tudo aquilo, a visão missionária, desde as primeiras ali que teve aqui, ao lado do terminal do Áureo, em Curitiba, ali eu já estava ali, meu pezinho já estava lá. Também recebi muito naquela igreja, recebi muito naquela casa espiritual, eu recebi muito. Então vamos dizer que eu fico marcado com essas assinaturas espirituais dentro de mim. Aonde eu fui transformado, se eu fui transformado pela Deus e Amor, eu tenho uma assinatura da Deus e Amor dentro de mim. Se eu fui abençoado pela casa espiritual, né? Pela egrégora da visão missionária, do Alexandre da Rosa, eu vou ter outra marquinha, eu fico marcado. Aonde eu fui, eu fico marcado, porque ali eu fui liberto, eu fui transformado, eu desencapetei, aconteceu algum milagre, eu fui curado. Ó, eu tenho marcas espirituais que acabam fazendo parte do meu... fazem parte do meu DNA espiritual, né? Aí depois eu desviei, né? O básico que acontece sempre. Aí aos 26 anos, quando eu tinha 26 anos, eu voltei para a igreja do nosso pastor ali, o pastor Ademar Alves Lacerda, né? Que é a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, né? Ela tem a sede mundial ali do lado do terminal do Boqueirão. E eu voltei. E fiquei ali 4 anos ali, o Espírito de Deus trabalhando agressivamente, né? Eu voltei, né? Voltei bem, voltei firmado, né? E muita coisa boa aconteceu naquele lugar. Muita coisa. Eu tenho um carinho assim todo especial pela Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, por tudo aquilo que eu vivi, os manifestos de Deus. Eu acho lindo como as pessoas ali de fato são usadas por Deus, né? Aquela equipe de pastores ali, todas as pessoas envolvidas nesse ministério. E eu particularmente, eu recebi muita cura divina naquele ministério, né? Por mais que eu fiquei 4 anos ali, mas eu acabei não lembrando, né? Mas eu ia ali, estava assíduo toda semana ali, mas eu fui muito. Então, nossa, eu tô cheio de dentro de mim, assim, eu tô cheio de marquinha, uma marquinha mesmo, tô cheinho, porque muita coisa boa aconteceu ali, né? Eu tinha problemas, tinha dificuldades, chegava lá, os profetas eram usados por Deus, verdadeiramente homens de Deus, né? Tá difícil aparecer por água, mas quando eu vou lá, né, o meu próprio espírito, né, se reverencia diante daqueles santos homens de Deus. Então eu tenho um carinho todo especial por tudo aquilo de transformação que eu vivi naquela casa espiritual. Então eu fico com um monte de marquinhas dentro de mim, onde o Espírito de Deus me transforma, porque cada casa espiritual, né, tem a sua própria assinatura espiritual e fazem parte do meu DNA espiritual. Eu sou construído por dentro. E tem uma outra situação também, que bem aos meus 26 anos foi uma ação um pouco simultânea, né? Eu estava indo na igreja a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo eu assistia um programa de televisão, né? E quando eu estava assim, eu fiquei dos meus 14 aos meus 26 anos desviado, e eu me aprofundei, infelizmente, em muitas coisas negativas, né? E quando eu decidi que eu deveria voltar, então o plano espiritual negativo foi muito agressivo contra a minha vida. Eu via demônio toda hora, em todo lugar. Eu tinha problemas sérios de dormir, né? Os demônios não me deixavam dormir, era tormentos a noite toda, era pesadelos, né? Era guerras, era muita coisa negativa
que eu sofria à noite. Eu trabalhava de segurança na época, né? Aí eu mudei, né? Eu mudei de horário para mim tentar dormir. Eu não conseguia mais dormir à noite. Eu comecei a trabalhar à noite e tentar dormir de dia também não adiantava. Os demônios se manifestavam muito forte durante o dia, também não me deixando dormir. Era um verdadeiro inferno. E naquela época, um pouquinho antes, na verdade, o que eu vou falar agora foi um pouquinho antes de eu ter voltado de eu ter começado a frequentar a igreja pentecostal de Jesus Cristo. Eu chegava em casa de manhã, né, e naquela época havia um programa de televisão que passava na CNT chamado Curso Fé. O Curso Fé que passava pela igreja do missionário R.R. Soares. Então, eu toda manhã, eu chegava em casa de manhã do serviço, eu tomava um café, eu assistia aquele Curso Fé, né, e eu comecei a aprender pelo Curso Fé. E foi algo para mim, assim, libertador. Foi algo assim, sabe aquela boia, assim, que você está se afogando no mar, joga uma boia, você se agarra com tudo, porque quando você se agarra, assim, você fala, isso aqui vai mudar, né? Isso aqui eu preciso. Então, toda manhã eu assistia o Curso Fé, eu praticava aquilo que o missionário Soares falava, né? E então eu comecei a usar o nome de Jesus, eu comecei a me posicionar a muitas aulas, então foi muito assim, eu não sei nem se passa mais hoje, mas para mim assim foi um tempo maravilhoso de aprendizado, e eu consegui absorver tudo aquilo, né? Então, olha quantas marcas espirituais, né, nós acabamos tendo, porque nós passamos por casas espirituais diferentes, né? E nos são inseridos valores espirituais, né? Nosso código genético espiritual ele é formado por passar por vários lugares diferentes, né? E a gente fica muito triste quando vê um pastor falando de outro pastor, um ministério falando de outro ministério. Aí fica muito chateado porque nós conhecemos o valor de cada um, né? E como são benéficos, né? E por mais que eu nunca frequentei a Igreja da Graça, eu tenho um carinho muito especial por tudo, né? Tanto que depois eu me tornei associado, né? Aí comecei a ganhar livros, aí eu comecei e era uma troca interessante porque eu aprendi o hábito de ler, né? Eu adquiri o hábito de ler por causa desse ministério, o Ministério da Igreja da Graça, e o crente, não adianta, o brasileiro no contexto, mas até o crente ele é muito preguiçoso para ler, e isso é terrível, isso é, né, infelizmente é péssimo, né? Nós temos que estar lendo, e eu comecei a adquirir o hábito de ler porque eu me tornei associado da igreja, então naquela época, né, depositavam um valor ali e eles nos entregavam um livro, né, sempre todo mês, e eu comentei, você quer saber, eu vou começar a bancar o esperto nesse negócio, né, eu falei, quer saber, deixa eu pedi lá, curar enfermos, expulsar demônios do Dr. T.L. Osborne, enviou, já que eles pedem, né, já que se eu pedir eles mandam, só o T.L. Osborne, esse livro, né? Eu tive uns 5, né? Eu ganhava o livro, lia, acabava abençoando outras pessoas ali, né? Tô de presente para você, vai ser bom para tua vida. Há vários outros livros, né? Que eu acabei tendo o hábito, né? E isso eu falo, né? Nós precisamos ler, o crente precisa ler, por favor, leiam, né? Pega uma vertente de literatura boa aí e vai ler, vai estudar, tem que ler Bíblia, mas existem tantos outros livros bons, pessoas espiritualmente saudáveis, né, que enriquecem realmente. E eu, graças a Deus, aprendi, desenvolvi o hábito de ler, né? Hoje tenho meu próprio livro escrito na forma de e-book. Nós vamos estudar qual vai ser a melhor estratégia ainda, né, para lançar ele na forma de livro mesmo, mas tudo isso no devido tempo, né, com as estratégias certas, com bastante oração, né, e buscar aí as melhores alternativas de como nós vamos fazer para isso poder acontecer. Mas até isso foi, né, graças a Deus aí, foi conquistado, mas
E por isso que eu não gosto, particularmente não gosto que fale de igreja nenhuma, porque eu reconheço os valores espirituais de todas elas, né? Por mais que hoje eu não frequente mais a Deus de Amor, por mais que hoje eu não de vez em quando a gente dá uma visitada ali na visão missionária, tá difícil chegar por causa, né, tempo, trabalho e coisas, né? Voltar ali na Pentecostal de Jesus Cristo. Eu tenho um carinho todo especial, eu tenho gratidão no meu coração, aonde eu fui realmente transformado nesses lugares, né? Aonde eu passei, nos lugares difíceis assim, que eu estava vivendo, e que graças a Deus houve uma transformação, então, transformação boa, e isso fica marcado dentro da gente. Então esse é motivo, para mim é motivo de gratidão, né? Por quê? Porque toda casa espiritual tem um canal de unção espiritual, né? Faz parte de uma assinatura espiritual individual de cada casa, tá? Por onde nós passamos e somos transformados, né? Somos marcados, literalmente, né? Com todas essas unções, essas marcas de unções, que acabam formando o nosso DNA espiritual, né? Nossa formação de estrutura interior é formado, né, por passagens nesses lugares, né? Também nós vamos lendo, vamos aprendendo e muita coisa ali é enriquecida. Isso por ordem espiritual, tá certo? Agora nós vamos trabalhar aonde que entra a sabedoria aqui. A sabedoria aqui dentro das igrejas, ela vai servir como um canal de expansão. Porque esse canal de unção aqui, qual que é e o que esse canal precisa fazer? Ele precisa vir, descer e sair. Isso significa que a unção espiritual precisa se expandir para fora. Isso significa que essa casa espiritual tem que ter crescimento espiritual, né? Que essa casa espiritual tenha, que essa unção, que esse canal de unção possa de fato sair literalmente, como ele diz, para fora das portas dessa casa, alcançando as casas, alcançando o bairro, alcançando o território, né? Então esse canal de unção ele tem que expandir territorialmente, ele tem que expandir para fora da sua igreja, né? O poder de Deus, eu me recuso a acreditar que o poder, que a unção de Deus tem que ficar reservada somente aqui dentro e quem entrar aqui dentro vai experimentar. Para mim tem que esparramar para fora, né? E isso vai dar o que vamos dizer assim, que uma casa espiritual ela tem que ter, vamos dizer assim, como se fosse assim, braços, né? Vamos dizer que e esses braços, através desses braços, é que esse canal de unção ele vai expandir territorialmente. Vamos dizer que essa igreja ela tem que ter uma boa ação de assistência social, né? Essa ação de assistência social ela vai alcançar pessoas, né, aqui fora, né? E através deste canal de ação social, né, a unção da igreja, ela vai alcançar essas pessoas. Vamos dizer que a igreja tem que ter uma equipe boa missionária, uma equipe boa de evangelistas que possam sair para fora, uma equipe boa, uma equipe forte, né, e que possam trazer pessoas também. Vamos dizer que está aqui, ó. Então, essa equipe evangelística, missionária, vai alcançar essas pessoas para trazer para dentro da igreja. Tem um pastor amigo meu, o pastor Gerson, né? Ele é bem interessante que ele já foi um jogador de futebol, né? Ele é um ex-jogador, jogou em Santa Catarina, só não vou lembrar o nome do time. O que ele fez? Ele fez uma escolinha de futebol, né?
E a igreja, onde ele é pastor, ele fez uma escolinha de futebol. Então ele ajuda, ele agrega pessoas, ele agrega crianças, ele agrega adolescentes. Ele, como pastor, ali ele está ensinando aquelas pessoas o esporte, né? É um braço, com certeza é um braço, né? E para trazer, não tão somente que essas pessoas tenham um hábito saudável, né? Mas ele como pastor ali apitando o jogo, jogando junto, correndo, brincando com aquelas crianças, né? Ele está transmitindo valores espirituais para aquelas crianças, né? Muitas vezes pegando alguém que está desencaminhado, jogando bola junto, encaminhando, vai estudar, né? Vai fazer aula, vai, né? Pega algo bom na vida, direcionando esses adolescentes para um outro caminho, um caminho saudável, né? E isso é uma expansão, é a expansão dessa casa espiritual, né? Então toda casa espiritual ela tem que se expandir, crescer, agregar no seu território. E quem que vai fazer isso? Quem vai fazer isso é sabedoria, gente. É a sabedoria que vai dar a solução para esse problema, né? Como uma igreja tem que crescer, como ela tem que expandir, alcançar seu território, alcançar seu bairro, é a sabedoria que vai dar a solução para esse problema, né? Porque a unção, ela vai permanecer na casa, mas se ela permanecer aqui, ela vai ficar só aqui. A intenção não é que a unção fique, mas que a unção esparrame para todos os lados, para que essa unção possa ser estendida. E para que esta unção possa ser estendida, ela tem que ter vários braços que alcancem, né? Como esse pastor amigo meu, montou uma escolinha de futebol, é um braço, né? Como tem outras igrejas usam de ação social, outras igrejas usam de evangelismo, outras igrejas usam muito do teatro. Então, cada igreja, né? Deus ele vai dar às pessoas a sabedoria como forma de expansão. E sempre dentro das casas espirituais existirão pessoas com sabedoria. Às vezes, uma pessoa, ele pode não ter a sabedoria, ele pode ter somente a unção, a espiritualidade, né? Mas lhe falta a sabedoria. Mas Deus sempre levanta pessoas com sabedoria. E essa sabedoria dos outros precisam ser respeitadas, né? Quando essa sabedoria é respeitada, né, existe soluções para problemas, né? No caso de Faraó, ele respeitou a sabedoria de José. Ele disse, vamos para José, o que esse homem falar, vocês façam. Ele respeita a sabedoria. Então, às vezes, tem uma pessoa que tem a unção, eu vou respeitar aquela unção, né? Às vezes, outra pessoa tem sabedoria, essa sabedoria, ela vai dar solução para a casa espiritual, essa sabedoria tem que ser respeitada. Que muitas vezes, quem tem a unção não tem sabedoria. Isso acontece muito, e às vezes o próprio Deus coloca outras pessoas dentro de casas espirituais com sabedoria, para que essa sabedoria, se ela ser aplicada, ela vai dar solução. Infelizmente, o que acontece muito, nós vemos pessoas que têm a unção, têm o orgulho de não aceitar a sabedoria do próximo. Essas pessoas não têm sabedoria, né? E não aceitam a sabedoria do próximo só porque a pessoa é uma detentora de unção, de um poder espiritual, ela acaba se achando ali, né, autossuficiente demais para aceitar um conselho de outro. E às vezes a própria egrégora, ela sofre muito, a casa espiritual, ela acaba sofrendo não por causa da unção, mas é pela falta de sabedoria. Porque é a sabedoria que vai dar expansão para a casa espiritual. A unção permanece, mas só a unção não traz crescimento. O que vai trazer o crescimento para uma casa espiritual, para uma igreja, é a unção e sabedoria. Essas duas coisas sendo aplicadas simultaneamente, isso com certeza vai dar crescimento para qualquer lugar. Até uma própria pessoa, um ser humano individual, que ele tem a unção, mas ele não tem a sabedoria para administrar a unção que tem, ele se perde.
Ele se perde em si mesmo, né? Ele não prospera. Nós cansamos de ver pessoas com unção, com capacidade espiritual, mas perecendo. E por que perece? Porque não tem sabedoria. Não busca a sabedoria para administrar a própria unção que tem, né? Não busca a sabedoria própria ou não aceita a sabedoria do outro que possa estar vindo para lhe ajudar. E aí a pessoa acaba se perdendo. E casas espirituais sofrem muito, né? Quando essa sabedoria não é aceita, né? Quando às vezes o próprio líder, né? O próprio pastor ali, ele pega e fala, eu tenho unção, então não preciso de mais nada. Se torna orgulhoso, autossuficiente, falto de sabedoria e acaba se perdendo em si mesmo. Isso, infelizmente, acontece muito. Então, quando o próprio possuidor não tem sabedoria, Deus levanta outras pessoas com sabedoria para auxiliar, né? E essas sabedorias têm que ser respeitadas, porque muitas vezes elas vão dar solução para problemas de dentro da igreja. Quer ver tua igreja crescer? Unção e sabedoria, com certeza, é uma fórmula assim que vai dar certo e vai crescer. Com certeza, tá bom? Busca isso que com certeza vai dar resultado na tua vida e no teu ministério, ok? Dito isto, eu espero que esclarecido. Se você tem gostado dos nossos vídeos, nos acompanhe nas redes sociais, nos ajudem compartilhando, isso com certeza vai ser benéfico para muitas pessoas. Compartilhem, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, ative as notificações para toda vez que tiver um vídeo novo você poder receber. Se você quiser conhecer mais, se aprofundar mais, adquira nosso e-book Caçador de Serpentes, Tratado de Batalha Espiritual. Por um precinho bem pequeno, você vai estar recebendo muita quantidade de informação rica, informação subjetiva, informação que realmente teve ali um relacionamento com Deus, e isso nos deu a capacidade de produzir esse livro. É um livro totalmente fundamentado em experiência, ok? Muito obrigado por ter nos acompanhado. Fique até o final desse vídeo e deixe o seu joinha, a sua gratificação, que com certeza vai estar nos motivando. Fiquem todos na paz de Cristo. Eu sou Ângelo Staniski, sou autor do e-book Caçador de Serpentes, e até a próxima aula, em nome de Jesus Cristo.